Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz dia do Senhor! Que legal, não é mesmo? Quando chega o domingo, esse dia tão lindo e tão especial que o Senhor preparou para as nossas vidas, para nos encontrarmos aqui na nossa escolinha bíblica e aprender mais da sua palavra, crescer, na fé e no conhecimento do Senhor. E hoje eu estou aqui de novo com a minha amiguinha Ruth. A Ruth está nos ajudando a memorizar a nossa senha, o versículo dessa investigação, hein, detetives? Quero ver daqui a pouquinho se você já memorizou esse versículo. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a nossa investigação. Nós estamos aqui já na investigação número 12 dessa série tão especial que se chama A Solução. Vejam só como o tempo está passando rápido e quantas coisas nós já aprendemos aqui, não é mesmo? Aprendemos sobre a entrada do pecado no mundo, desde a criação, e como Deus preparou uma solução para esse problema do pecado. No domingo passado, nós vimos que para resolver esse problema, nós precisamos recorrer a Jesus. Só Jesus pode resolver esse problema do nosso pecado, do seu pecado, detetive. Não adianta frequentar uma igreja, embora seja algo muito importante para a sua vida, para o seu crescimento, não é mesmo? Não adianta apenas conhecer alguns versículos da Bíblia e memorizar, embora também seja muito importante você conhecer esse livro tão precioso, mas não basta isso. Além de ir à igreja e além de conhecer a palavra, o mais importante para você resolver o problema do pecado, você precisa o quê? Você precisa recorrer a Jesus, reconhecer que Ele morreu na cruz para te salvar. Muito bem, agora chegou o grande momento de entrar na investigação de hoje, hein? Estão preparados? Então antes de entrar na investigação de hoje, nós vamos cantar uma canção, que é a canção que fala sobre a nossa senha, que está lá em João 3,16, né, Ruth? A Ruth já memorizou no domingo passado aqui esse versículo. Eu quero saber se você também já memorizou João 3,16. Se não, preste atenção nessa canção e bora memorizar. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
Gostaram de aprender essa canção? Através das canções fica muito mais fácil aprender os versículos e memorizar. Não é mesmo, detetive? E aí? Então vamos falar juntos esse versículo de João 3,16? Vamos, Ruth? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Muito bem. Agora chegou ao grande momento da nossa investigação de hoje. Então pegue aí o seu mapa de investigações, que é a sua Bíblia, e se você tiver a revista Detetive Júnior, prepara aí para anotar as pistas do mistério de hoje. Vamos lá? Partiu investigação? Vamos então, detetives, para mais uma investigação da série A Solução. Para entrar na investigação, vamos então falar a senha que está em João 3,16. Mais uma vez. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 12. E o tema dessa investigação é Nascer de Novo. Nascer de Novo. Detetive, o que você sabe a respeito do seu nascimento? Você sabe qual foi o dia, a hora, como foi e onde foi o seu nascimento? É certo que nós não lembramos desse dia. Nós sabemos porque alguém nos contou, não é verdade? Algumas memórias foram registradas em fotos, em vídeos, em diários ou até mesmo contadas por familiares. É sempre muito bom saber essas histórias sobre o nascimento, não é mesmo? É sempre bom saber que somos amados e queridos pela nossa família. E na investigação de hoje, também vamos falar sobre nascimento, mas é sobre um novo nascimento. Então pegue aí o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode um homem nascer de novo sendo velho, hein, detetive? Será que isso é possível? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia o livro de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia conta que, certa vez, um homem chamado Nicodemos quis conversar com Jesus e foi visitá-lo à noite. Jesus o recebeu e eles conversaram bastante. Nicodemos tinha dúvidas e certamente estava muito interessado em falar com Jesus. Como ele era um homem importante, entendido em religião e sobre as leis do povo de Deus, talvez estivesse preocupado sobre o que as pessoas pensariam ao vê-lo conversando com Jesus. E provavelmente por esse motivo, ele procurou Jesus à noite. Apesar de Nicodemos ser inteligente e estudioso, havia várias coisas sobre Deus que ele não entendia. Veja o que ele disse a Jesus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ouvindo isso, Jesus disse a Nicodemos: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam, Jesus começou falando sobre um assunto e deixou Nicodemos com mais dúvida ainda. Eu acho que Nicodemos deve ter ficado até meio tonto, sem entender nadinha.
Jesus lhe disse que para conhecer a Deus e entender de suas coisas, Nicodemos precisava nascer de novo. Nascer de novo? Como assim? Para saber isso, vamos descobrir por meio das pistas. A pista número 1 que diz assim: voltar a ser bebê? Será que isso é possível? Será que é possível voltar a ser bebê, detetive? Nessa conversa com Jesus, Nicodemos realmente não entendeu o que Jesus queria dizer com aquelas palavras, nascer de novo. Então, pensou em algo bem absurdo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Vejam, detetives, Nicodemos não conseguia entender. Como assim voltar a ser um bebê, voltar para a barriga de sua mãe e nascer uma segunda vez? Será que é possível? É claro que não. Nós só nascemos como um bebê uma vez. Foi um grande dia, mas ele não se repete. Deus escolheu uma família para nós, para que fôssemos cuidados e protegidos por ela. Algumas pessoas passaram a fazer parte de uma família de um modo muito especial. Há pessoas que foram adotadas e se tornaram também filhos de verdade. Ou seja, nasceram da barriga da mãe de sangue e passaram a filhos da mãe e do pai de coração. De qualquer forma, essa história de voltar a ser um bebê não é possível. Vamos então continuar entendendo isso na próxima pista, a pista número 2, que diz: voltar a ser um bebê depois da morte? Olha, Nicodemos não perguntou sobre isso a Jesus, mas será que é possível, depois de ter morrido, voltar a nascer e, como um bebê, começar tudo de novo? Sabem, existe uma seita chamada Espiritismo, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Ela diz que quando morremos, voltamos a viver de novo como bebês e temos uma nova vida. Isso é chamado de reencarnação. Mas será que isso é certo? Será que é possível morrer e voltar a viver de novo como um bebê? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Então, a Bíblia é muito clara nesse texto, quando diz que o homem morre uma vez e depois disso será julgado e não ficará nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, como afirmam os espíritas. A Bíblia diz que essas coisas que eles acreditam sobre reencarnação, conversar com os mortos, são erradas. Sabem, Satanás, que é o inimigo de Deus, é quem faz com que as pessoas acreditem nisso. Então, detetives, fiquem espertos e atentos a filmes, seriados, novelas, que nos fazem pensar que essas coisas acontecem de verdade. Fujam de tudo isso, pois nos fazem pecar contra Deus. Então, essas ideias sobre a morte e reencarnação não são verdades. Entenderam? Vamos então buscar respostas na próxima pista. A pista número 3, que diz assim: nascer na família de Deus? Será que é possível nascer na família de Deus? Na conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus continuou falando com ele e explicou que ele estava falando de um nascimento diferente, um nascimento espiritual. Jesus explicou que todas as pessoas nascem uma vez no corpo, isto é, nascem como bebês, mas depois todas têm a necessidade de nascer do Espírito, isso é, nascer na família de Deus, conforme diz em Efésios 2,
de 4 a 5, que diz assim: Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, detetive, desde que nascemos somos pecadores, e os pecados que cometemos nos separam de Deus. Então, é como se estivéssemos mortos para Ele. Mas Deus, por causa do seu imenso amor por nós, providenciou um meio de morrermos para o pecado e nascermos de novo como filhos de Deus e na família de Deus. Na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus perguntou para ele: Ué, o Senhor não é professor do povo de Israel e não entende dessas coisas? Ah, mas eu afirmo ao Senhor que tudo isso é verdade. Nós falamos o que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, que no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Viram, detetives, o que Jesus falou para Nicodemos? Deu conversa incrível, não é mesmo? Vimos nessa conversa que Deus já fez a parte dele, nos dando Jesus como nosso Salvador. Agora, precisamos fazer a nossa parte para nascermos na família de Deus. E qual é a nossa parte, hein? Ah, isso mesmo. Precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. Crer que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que morreu por amor a nós. Além disso, precisamos também pedir perdão pelos nossos pecados e recebê-lo como nosso Salvador. Quando nascemos, somos apenas criaturas de Deus, pois foi Ele quem nos criou. Mas, depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos a ser filhos de Deus. Então, essa é a forma correta de nascer de novo. Mesmo quando já se é adulto, jovem, adolescente ou criança. Entenderam? Quando nascemos como bebezinhos, praticamente não sabemos fazer nada. Depois vamos crescendo e aprendendo rapidamente muitas coisas. Você hoje não precisa que ninguém lhe dê comida na boca, porque está bem crescidinho para isso, não é verdade? Nós aprendemos coisas novas a cada dia e assim vamos amadurecendo e desenvolvendo-nos. A família de Deus também é assim. Quando aceitamos a Jesus, somos como um bebezinho. Não sabemos bem o que Deus quer de nós. Geralmente não conhecemos a Bíblia direito. Mas não podemos ficar bebês espirituais a vida toda. Precisamos crescer nas coisas de Deus. E como podemos crescer nas coisas de Deus, hein, detetive? Ah, isso mesmo. Precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, à oração e procurar fazer o que agrada a Deus. E você, detetive? Você tem percebido se você tem tido um crescimento espiritual desde que aceitaram a Jesus? Ah, senão você precisa buscar ler mais a Bíblia e também orar. Combinado? Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi: como pode um homem nascer de novo sendo velho? E aí, já sabem a resposta? Ah, então a nossa eureka é:
Tchan, 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 tchan. Um homem pode nascer de novo sendo velho quando aceita Jesus como Salvador. Um homem pode nascer de novo sendo velho quando aceita Jesus como Salvador. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Bem legal, não é mesmo? Hoje nós falamos sobre nascimento. Assim como esse bebezinho aqui que está no meu colo, você também, detetive, foi um bebezinho muito lindo, né? Bom relembrar as histórias contadas pelo papai, pela mamãe, sobre o nascimento, sobre a nossa chegada à família, não é mesmo? Ah, que bom poder relembrar esses momentos. Mas, na investigação de hoje, nós falamos sobre um novo nascimento. Que Jesus falou ali com Nicodemos. Nicodemos estava ali curioso a respeito de Jesus. E Jesus disse para ele que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. E Nicodemos ficou, encucado. Como assim? Será que eu que sou velho, vou ter que entrar na barriga da minha mãe novamente e nascer de novo para entrar no reino dos céus? E Jesus falou que não. Para nascer de novo, você precisa crer em Jesus. Crer que Ele morreu na cruz para nos salvar e que Ele é o Filho de Deus. É um novo nascimento espiritual, detetive. E aí, passamos a fazer parte da família de Deus. Olha só que legal. Quando nós aceitamos Jesus no coração, já que Jesus é o Filho de Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Que maravilha saber disso, não é mesmo? Então vamos falar com Deus, agradecer a Ele por esse plano maravilhoso que Ele preparou para que eu e você pudéssemos fazer parte da família dele. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo que nós aprendemos aqui na investigação de hoje a respeito do novo nascimento. Ó Deus, eu te peço que o Senhor visite agora cada criança, cada junior. E que, ó Deus, aqueles que ainda não convidaram Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, que elas possam tomar essa decisão hoje mesmo, convidando o Senhor para entrar e, a partir desse momento, pertencer à família de Deus, nascer de novo, ter as suas vidas transformadas e mudadas pelo Senhor Jesus. Ó Deus, como é bom poder pertencer à tua família, como é bom poder pertencer a Ti. Ó Senhor, obrigado pelo plano do Senhor para nos salvar do pecado. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada criança, cada junior, que elas possam crescer espiritualmente e no conhecimento da Tua palavra também. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Muito bem, antes de saber a atividade de hoje, nós vamos agora ouvir e aprender uma nova canção, detetives, que conta esse episódio do encontro de Nicodemos com Jesus. Vamos lá, vamos aprender? Vamos louvar ao Senhor? Havia em Israel
Israel, entre os fariseus, o mestre Nicodemos, líder dos judeus. Porém uma certa noite a Jesus foi procurar, era triste e vazio, precisava confessar. Nicodemos perguntou, reconhecendo seu poder. Jesus lhe respondeu, você tem que nascer. De novo perguntou, querendo então saber, como pode um homem velho de novo então nascer? Tem que nascer, Tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer de novo. tem que nascer, 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 tem que nascer de novo. tem que nascer. Da água do Espírito no reino vai entrar, Deus no coração para se salvar. Laranjeira da laranja, mangueira, só da manga, goiabeira da goiaba. Gente, gera o quê? Da água do Espírito no reino vai entrar, Deus no coração para se salvar. Laranjeira da laranja, mangueira, só da manga, goiabeira da goiaba. Gente, gera o quê? Tem que nascer, Tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer de novo. tem que nascer, 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 tem que nascer de novo. tem que nascer. Tem que nascer, Tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer de novo. tem que nascer, 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 tem que nascer de novo. tem que nascer, 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 tem que nascer de novo. tem que nascer, 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 tem que nascer de novo. tem que nascer. É isso aí, tem que nascer de novo. Para fazer parte da família de Deus e pertencer ao reino dos céus, tem que nascer de novo, detetive. Muito bem, agora é hora da nossa atividade. Preste atenção nas orientações da atividade de hoje. Prepara aí o seu material, o seu lápis, a sua canetinha, o seu papel e preste atenção nas orientações. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e vai fazer um registro sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Você está participando da Escolinha Bíblica Online, você vai caprichar nesse desenho e enviar para o Ministério Infantil da Igreja. Mas se você está participando da Escolinha Bíblica Presencial, você vai receber um material e vai confeccionar essa atividade que representa o versículo que está em João 3,16 para a sua memorização. Combinado? Vamos lá? Mãos à obra? Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, você que está participando da nossa Escolinha Bíblica Online, você vai fazer um registro através de desenho sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E aí tira uma foto da sua produção e manda aqui para o WhatsApp do Ministério Infantil para que a gente possa publicar no nosso mural virtual, detetive. Combinado? E você que está participando da nossa Escolinha Bíblica Presencial, você vai receber aqui esse material e onde nós vamos confeccionar aqui um registro do versículo de João 3,16. Aqui com o globo, né, que representa o nosso planeta e o mundo. Aqui as mãozinhas de Deus. E o versículo de João que diz, porque Deus
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que legal, para você poder levar para casa e memorizar. Vamos lá? Vamos fazer essa atividade tão especial? Mãos à obra, detetive! Muito bem, agora você que é detetive júnior, pegue aí a sua revista, que nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje, que você já deve ter feito na sua casa. Vamos lá? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi muito especial aprender sobre o novo nascimento. Esse nascimento que não é voltar a ser um bebê, é um nascimento espiritual, não é mesmo? E domingo que vem vamos continuar essa série que já está na reta final. Vamos investigar a investigação número 13. Vejam só, detetive, já vamos chegar ao fim dessa série. E domingo que vem, se eu fosse você, não perderia por nada. Sabe por quê? Porque nós vamos investigar se é possível, vejam bem, se é possível Jesus deixar de morar no nosso coração. Será que é possível isso acontecer, uma vez que convidamos Jesus para ser o nosso Salvador? Como é que podemos ter certeza que Jesus é o nosso Salvador e que Ele não vai nos deixar? Hein? Então, ó, domingo que vem vamos descobrir esse mistério, hein? E agora eu convido você a participar do nosso culto infantil online através do aplicativo Zoom Detetive. Às 17h30. Tem sido muito especial esses encontros, nós estamos aprendendo sobre festas. Você gosta de festa? Pois é, Deus também gosta. Por isso Ele estabeleceu algumas festas bíblicas. E essas festas nós estamos agora, aprendendo no nosso cultinho. Então, espero vocês lá. Combinado? Vocês tenham uma semana aí muito abençoada na presença de Deus. Um grande beijo. Tchau!